11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Isso é uma coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria. Lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento alguém se jogava lá de cima. Os 2 aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres construídas para resistir até ao choque de um Boeing 727 tinham sido atingidas por 2 aviões maiores. Jatos 767 sequestrados em Boston. Os 2 aviões levavam passageiros. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirma: foi um atentado terrorista. Mas as A pessoas brasileira Bruna Paixão trabalha num restaurante que fica perto do World Trade Center. E elas entravam no restaurante, pediam para usar o telefone porque elas não conseguiram usar o telefone público. E iam ao banheiro vomitar, era um desespero. Muita gente machucada chegou no restaurante também, muita gente nervosa, chorando. Foi um caos. Nunca vi uma coisa como essa, foi um caos. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. Os 2 edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões. A primeira torre a cair foi a do norte. Pouco depois, às 10h25 da manhã, os andares superiores da segunda torre começam a ceder e vêm abaixo.
E lá estavam O capelão brasileiro Hélio dos Anjos foi ajudar as vítimas. E tinha pessoas em choque, eu comecei também a ficar muito nervoso, porque começou a vir muita fumaça, e a gente não sabia se subia, pegava o elevador, se descia, os bombeiros, calma, calma. Olha, foi terrível. As ambulâncias, ainda cobertas de pó, não param. Polícia, bombeiros e equipes de socorro aumentam a cada momento. As fundações das torres são de aço. O engenheiro brasileiro Carlos Levi diz que é improvável que apenas o choque dos aviões pudesse levar os prédios abaixo. Fica difícil acreditar que apenas o choque dos aviões e as explosões causassem o desabamento dos prédios de uma maneira tão rápida. As próprias imagens assustam com a velocidade que ocorreu. Há suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Oh my God! Alguns especialistas acham que o World Trade Center acabou ruindo por uma combinação de fatores. O choque do avião, as explosões que se seguiram, mais o fogo enfraqueceram a estrutura dos andares superiores. E o peso deles, ao cair, levou o resto. O ataque ao World Trade Center é o maior já ocorrido em solo americano desde que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Lá foram mortos 2.280 soldados, 68 civis. Foi o que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Com 110 andares e 417 metros de altura, as torres gêmeas do World Trade Center eram os prédios mais altos de Nova York. O edifício abrigava lojas e escritórios de 430 empresas, onde trabalhavam 50 mil pessoas. Começou a ser construído em 1970, numa tentativa do governo do estado de Nova York de revitalizar o sul da ilha de Manhattan. Desde então, o prédio, o quinto mais alto do mundo e o segundo dos Estados Unidos, virou ponto turístico. Dos dois terraços do edifício, era possível ver a Estátua da Liberdade ao sul, o bairro do Brooklyn a leste e a cidade de Nova Jersey a oeste. Em fevereiro de 93, o World Trade Center foi alvo de um ataque à bomba que matou 6 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos. A responsabilidade pelo atentado, há 8 anos, foi assumida pelo terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. Além da destruição em Nova York, o terror atacou o símbolo do poder militar dos Estados Unidos, o Pentágono. Exatos 40 minutos depois do segundo avião atingir o World Trade Center em Nova York, os militares que trabalhavam na face oeste do Pentágono tiveram durante breves momentos uma visão de pesadelo. Um Boeing 757 da companhia aérea United mergulhando diretamente contra o prédio. O impacto abriu uma cratera numa das faces dessa construção imensa, que é, na verdade, um sanduíche de 5 edifícios, um dentro do outro, todos com 6 andares de altura. Das dezenas de portas do Pentágono, milhares de funcionários foram retirados às pressas. Não só a violência do ataque e a tragédia que ele provoca assustam os americanos. A simbologia é muito forte também. O coração das Forças Armadas foi atingido. A capital desse país é muito mais vulnerável do que os cidadãos podiam imaginar. Os que trabalham em Washington e moram fora da cidade, nos subúrbios, saíram dos escritórios ouvindo informações de que uma outra explosão teria acontecido ao lado do Departamento de Estado e outra ainda próxima ao Capitólio. O clima na capital da maior potência do mundo era de medo e incerteza. A possibilidade de novos ataques estava na mente de todos. Em pouco tempo, Washington praticamente parou. Todo o pessoal foi retirado da Casa Branca e do Congresso. Funcionários federais foram dispensados em toda a cidade. Esse rapaz está surpreso, diz que esperava que o Pentágono fosse mais seguro. Os terroristas estão enganados em achar que conseguiram o objetivo deles. Vão ser condenados por 99% da população do mundo, ele diz. E esse outro diz que deve haver retribuição. É um crime. Tem que haver justiça. Um estado de alerta nas Forças Armadas Americanas foi acionado logo depois do atentado contra o Pentágono. 2 porta-aviões nucleares e vários cruzadores foram dirigidos para a defesa dos litorais do país. A explicação do vice-almirante Steven Petropauly essa tarde foi curta. Nós estamos ainda sob ataque. Até agora, o Pentágono não está divulgando a lista dos funcionários atingidos no atentado. Sabe-se que 35 pessoas estão feridas e não há informação sobre mortes.
A sequência dos acontecimentos levou o governo americano a acionar o plano de emergência. Nunca na história, tantos aviões foram sequestrados ao mesmo tempo. Essa americana, uma nova-iorquina, ela conseguiu explicar como os americanos estão se sentindo hoje. É horrível. Eu não podia imaginar que isso poderia acontecer, que somos tão vulneráveis assim. Os Estados Unidos, o país mais poderoso, o mais rico do mundo. Teve um momento hoje em que o Departamento de Aviação americano perdeu o contato. Não sabia onde estavam 8 aviões. 4 tinham sido sequestrados. 2 da American Airlines, o que se chocou com a primeira torre e a de Boston para Los Angeles. O outro, que atingiu o Pentágono, e a de Washington, também para Los Angeles. Segundo a empresa, os 2 aviões levavam 158 passageiros e 17 tripulantes. Os outros 2 aviões eram da United Airlines. O que atingiu a segunda torre fazia a rota Boston-Los Angeles, com 9 tripulantes e 56 passageiros. E o que caiu na Pensilvânia? Um avião com 38 passageiros e 7 tripulantes. Uma das passageiras desse avião, com um celular, conseguiu avisar ao marido: estamos sendo sequestrados. E os sequestradores estão com facas ou punhais. A United não informou se o avião caiu antes de atingir algum alvo terrorista ou se por uma outra razão. Todos os passageiros e tripulantes desses 4 aviões, 285 pessoas, morreram. Logo após o primeiro choque, na torre do World Trade Center, o plano de emergência dos Estados Unidos contra ataques terroristas foi acionado. E pela primeira vez na história americana, essa imagem, aeroportos super movimentados, não foi vista. Todos os aeroportos do país foram fechados para pousos e decolagens. 40 mil voos foram cancelados, os outros transferidos para o Canadá. O Departamento de Aviação Civil informou que eles só voltam a funcionar, talvez, a partir de amanhã, ao meio-dia. A fronteira com o México foi e continua fechada. E alvos em potencial, prédios, monumentos, pontes, túneis, tudo que poderia ser atingido por outros atentados foi isolado ou desocupado. Inclusive o prédio das Nações Unidas em Nova York. Na Flórida, a NASA, a Agência Espacial Americana, entrou em estado de emergência máxima. A Disney fechou os parques na Flórida. Em Seattle, um dos principais pontos turísticos da cidade, essa torre foi fechada. Eram os Estados Unidos tentando se proteger. Na história recente, os americanos sofreram diversas ações terroristas, nem todas promovidas por estrangeiros. Mas o maior de todos os suspeitos é árabe. O primeiro nome da lista de suspeitos é o do saudita Osama Bin Laden, considerado o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Ele vive no Afeganistão protegido pelo governo talibã. Em 1998, Bin Laden teria financiado os atentados a embaixadas americanas na África. Foram 2 embaixadas do Quênia e da Tanzânia ao mesmo tempo. 224 pessoas morreram. 4 terroristas ligados a Osama Bin Laden foram julgados e condenados à prisão perpétua nos Estados Unidos. Há menos de 3 semanas, Bin Laden teria ameaçado organizar um atentado como o de hoje. Uma fonte do FBI disse à rede de televisão NBC que Osama Bin Laden deve estar por trás dos ataques. Ele é suspeito de outros ataques a bases militares americanas na Arábia Saudita em 95 e 96 e ao destroyer USS Cole no Iêmen no ano passado. Há anos, o governo americano pede a extradição de Bin Laden, mas o Afeganistão nega o pedido. Bush já tinha avisado. Vai responsabilizar o Afeganistão por qualquer ataque de Bin Laden. As autoridades americanas estão evitando falar em suspeitos. O último atentado que os Estados Unidos sofreram em território americano aconteceu em 1995, em Oklahoma. O carro-bomba que destruiu o edifício do governo federal matou 168 pessoas. Os americanos logo suspeitaram de extremistas árabes. Depois o FBI pegou o verdadeiro culpado, um americano, Timothy McVeigh, que foi executado em junho deste ano. Na hora em que aviões explodiam em prédios americanos, o secretário de Estado, Colin Powell, estava no Peru. Ele interrompeu a visita oficial para voltar aos Estados Unidos. Antes de embarcar, o general da Guerra do Golfo mandou um recado aos terroristas. Eles podem destruir edifícios e matar pessoas, mas nunca matarão a democracia. Durante a madrugada no Oriente, a capital do Afeganistão começou a ser bombardeada.
As imagens da rede CNN mostram mísseis e armas antiaéreas em ação nos arredores de Cabul. As explosões começaram por volta das 6h30 da tarde, horário de Brasília. Assessores da presidência dos Estados Unidos disseram que não houve ataques americanos no Afeganistão e levantaram a hipótese de que o bombardeio tenha sido obra da oposição ao governo talibã. Vamos agora ao vivo a Nova York. A repórter Zileide Silva tem novas informações. Fátima, esta informação de que os Estados Unidos não têm nada a ver com os ataques em Cabul foi confirmada agora há pouco pelo secretário de Defesa americano. E aqui em Nova York, um terceiro prédio que ficava ao lado das Torres Gêmeas caiu também. Foi no finalzinho da tarde. Ele tinha 47 andares. Esse prédio, as torres e outros 5 edifícios formavam o principal complexo econômico aqui de Nova York. Agora, 7h30 da noite aqui em Nova York, 8h30 aí no Brasil, um exército de 10 mil pessoas está no local, vasculhando os escombros em busca de vítimas e sobreviventes. Segundo o prefeito de Nova York, pelo menos 2.100 pessoas ficaram feridas só aqui em Nova York. 600 foram hospitalizadas. Quase 12 horas após o atentado, é impossível saber quantas pessoas morreram. Mas pelo menos como 20 mil estavam nos prédios ou próximas a eles durante os atentados, o número de mortos pode chegar a dezenas de milhares. Bonner. Em instantes, o país que se preparava para a Guerra nas Estrelas é vítima de seus aviões de passageiros. E o atendimento aos feridos numa cidade paralisada pelo terror. O presidente americano George Bush estava fora de Washington quando aconteceram os atentados. Quando os ataques começaram, o presidente Bush participava de um congresso sobre educação na Flórida. Foi na sala de aula que ele recebeu a notícia. Bush pediu orações e 1 minuto de silêncio pelas vítimas. Depois, anunciou que estava voltando a Washington. Mais tarde, Bush apareceu no lugar mais distante da capital ainda, uma base aérea do estado de Louisiana. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. Bush disse que a liberdade foi atacada por covardes sem fé e que ela seria defendida. O presidente prometeu caçar e punir os responsáveis. Garantiu que está sendo feito tudo o que é necessário para proteger a população. Há 8 meses no poder, Bush enfrenta a primeira grande prova, o maior ataque terrorista já realizado em território americano. Ele diz que as forças do país estão sendo testadas e que vão passar do teste. A primeira-dama, Laura Bush, faria um pronunciamento no Senado sobre educação. Ao lado do senador Edward Kennedy, ela garantiu que as crianças do país estão protegidas. A primeira-dama e as filhas foram levadas para um lugar não revelado. George Bush deixou a base aérea de Louisiana e foi para outra base aérea, no estado de Nebraska, no centro dos Estados Unidos, bem longe de Washington, mas já voltou à capital. A Casa Branca anunciou que ele fará um pronunciamento logo mais às 9 horas, 10 da noite, em Brasília. Os ataques terroristas surpreenderam também por derrubarem o que parecia uma verdade incontestável. Até hoje, o mundo considerava o sistema de segurança americano praticamente inviolável. Os inimigos mudaram. Foi com esta frase que o presidente George Bush anunciou o início de um novo projeto antimísseis americano em maio deste ano. Depois da Guerra Fria, o inimigo não era mais a Rússia. O terror poderia atacar do Irã, do Iraque, da Coreia do Norte. O sistema de 60 bilhões de dólares vai criar armas capazes de derrubar mísseis inimigos logo após o lançamento. Só que o ataque não veio do espaço. Foi despachado por aviões civis e americanos. Significa que nenhum sistema de segurança mais perfeito é infalível. E o terrorismo é exatamente isso, é a surpresa. Agora sim é que a gente vai poder dizer que isso era previsível. Mas até aí nunca ninguém imaginou que iam se encontrar pilotos de avião a jato disponíveis a se suicidar atacando um prédio. Quer dizer, era impossível prever isso. Todos os dias, mais de 20 mil aviões decolam e pousam nos Estados Unidos. A questão agora é saber como foi possível levar um Boeing ao Pentágono sem que ele fosse interceptado muito antes de atingir um alvo tão estratégico. Com a população em pânico e os transportes interrompidos, Nova York parou.
O clima em toda a cidade era de guerra, mesmo em lugares onde só se via de longe a fumaça do incêndio. Todos os túneis e pontes que levam à ilha de Manhattan foram fechados. As bolsas e os bancos não chegaram a abrir. As escolas ficaram com as crianças, porque os pais não puderam buscá-las. Só as ambulâncias circulavam, levando feridos para todos os hospitais da cidade. Times Square, o coração de Nova York, parou. As pessoas andam de um lado para outro na rua, em estado de choque. É uma guerra, é como Pearl Harbor, quando o Japão nos atacou de surpresa. Esta não quer revide. Destruíram a minha casa, ela disse, o símbolo da minha cidade. Mas a América tem que responder com amor. Nova York vai dar a volta por cima, disse o policial. Nós sempre levantamos a cabeça. Os nova-iorquinos demonstraram solidariedade, fazendo fila na porta dos bancos de sangue. Sem metrô nem ônibus, o jeito foi voltar a pé para casa ou sentar na calçada para ver no telão as notícias da tragédia. Esta se desesperou. Quero ir para casa, era tudo que ela conseguia dizer. Muitos eram sobreviventes que andaram mais de 60 quarteirões, ainda surpresos por estarem vivos. Nós estávamos sendo retirados do segundo prédio quando o avião caiu. Tudo tremeu, parecia um terremoto. Meus amigos que estavam nos andares de cima devem ter tido uma morte horrível. Muitos pularam lá do alto. Este estava ao lado do primeiro prédio quando ele desabou. Ainda levava poeira nos sapatos. Saí correndo a toda, a nuvem dos escombros atrás. Muita gente caiu e morreu sob os destroços. Este ficou encurralado entre o rio e o incêndio. Só escapei de morrer asfixiado porque alguém me deu uma toalha molhada. Charles Moser trabalha em Wall Street e viu de perto o que aconteceu. Não havia visibilidade nenhuma e não havia forma de respirar fora dos prédios. E o pessoal ia correndo para Wall Street com uma parede de fumaça e debris atrás, não? Todos cobrindo suas caras com lenços com água, indo em direção oposta ao World Trade Center. Não todo mundo foi hacia a parte este da cidade para poder subir andando hacia o norte. Agora, os primeiros 10 blocos não dava para avançar muito, não tinha trânsito, só veículos de emergência. O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, estava num prédio ao lado do World Trade Center. Chegou a ficar preso nos escombros, mas conseguiu sair pelo subsolo. Nova York e a América, disse Giuliani, são mais fortes do que esses bárbaros terroristas. A democracia vai prevalecer. No Brasil, 30 voos para os Estados Unidos foram cancelados. 2 aviões que já estavam no ar tiveram que voltar. Pouco depois do atentado, o painel do aeroporto informava: todos os voos previstos para os Estados Unidos foram cancelados. Aviões que já estavam no ar receberam ordens de interromper a viagem. A companhia me informou que era para retornar devido ao ataque terrorista, que não ia conseguir pousar lá. Os passageiros deste voo da TAM, que ia de São Paulo para Miami, ficaram assustados. A tripulação ajudou a gente a se acalmar tudo. A gente não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Não sabia o avião voltando. E depois que o comandante informou pra gente. Estou nervosa que eu tenho minha família, minha filha lá com os meus netos e meu genro, né? Lógico, eu ia visitá-los. Outro voo da TAM, que ia de Brasília para Miami, fez escala em Manaus e não seguiu viagem. Por telefone, as pessoas tentavam saber notícias de Nova York. 2 aviões da Varig que saíram de São Paulo foram desviados para 2 cidades no México. Por precaução, a United Airlines decidiu interromper vários voos, inclusive o deste grupo, que saiu de Boston ontem à noite, mesma cidade onde um dos aviões foi sequestrado. Os passageiros foram obrigados a trocar de companhia em São Paulo para conseguir chegar ao Rio de Janeiro. Eu fiquei horrorizada, porque podia ter sido comigo questão de horas. Eu entrei em pânico e pensei logo na Terceira Guerra Mundial. Esta estudante esperava a chegada da mãe, que vinha de Nova York. Quando soube que vários aviões foram sequestrados, entrou em pânico. O cara ainda falou que 5 estavam sumidos, não tinha informação. Eu comecei a chorar. Eu falei, putz, minha mãe, né, que estava vindo de lá. Só o desespero, não pensei em nada. Nos aeroportos, pouca informação. Durante o dia, nem a Infraero e nem as companhias aéreas sabiam dizer o que vai acontecer com os voos entre Brasil e Estados Unidos previstos para os próximos dias. A segurança nos aeroportos do país foi reforçada. Em Salvador, facas e tesouras identificadas pelo raio-x foram retiradas das bagagens. Em Belo Horizonte, até veículos foram revistados.
A tragédia fez muita gente mudar os planos no balcão do aeroporto. Este grupo cancelou uma viagem para a Europa. Nós estamos muito preocupados com essa evolução do que houve lá nos Estados Unidos, né? A situação está muito perigosa, né? Muito difícil, os aviões estão sendo sequestrados, prefiro voltar para casa. E voltamos ao vivo aos Estados Unidos. Zileide, qual é a situação de momento aí em Nova York? Bonner, Manhattan começa a tentar voltar ao normal. Hoje cedo, as comunicações aqui na cidade praticamente pararam. Os celulares não funcionavam. Completar uma ligação para outro país era praticamente impossível. Uma situação difícil, mas é o que está previsto, é o que deve acontecer quando um plano de emergência é acionado. Agora a situação é um pouco mais normal. Algumas linhas do metrô já estão funcionando. Túneis e pontes foram liberados, mas apenas para quem quer deixar a cidade. E o prefeito de Nova York fez um apelo, pediu para que as pessoas não venham para Nova York amanhã, já que as investigações continuam. As escolas públicas e as escolas católicas não vão ter aulas amanhã. Fátima. Em instantes, especialistas analisam as consequências do terror para o futuro do planeta. E nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram o banho de sangue. Há menos de uma semana, os Estados Unidos se retiraram da Conferência da ONU sobre Racismo e Xenofobia na África do Sul. Foi um protesto contra a decisão de se classificar Israel como um país racista. Posições como esta alimentaram ao longo dos anos o ódio de extremistas muçulmanos. Terror na América, festa no Oriente Médio. Nas ruas dos territórios palestinos ocupados por Israel, os americanos são vistos como amigos do inimigo israelense. Portanto, inimigos que merecem o pior. Alá é maior, grita este grupo. Para exibir felicidade, o dono da loja distribui doces. Há muita gente disposta a festejar a desgraça alheia diante das câmeras internacionais. Mas os líderes do mundo islâmico querem se distanciar do terror. O embaixador do regime talibã afegão, o mais radical entre os governos islâmicos, condenou o ataque. Com um ar grave e preocupado, o palestino Yasser Arafat oferece os pêsames ao presidente Bush e ao povo americano. É um ataque terrível, diz ele. Estou completamente chocado. É inacreditável. A rápida condenação revela o medo que toma conta do mundo árabe e muçulmano. Confirma do Oriente Médio o jornalista Munir Safati. Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Irã e Líbia. Esses 6 países colocaram suas forças armadas em estado de alerta máximo. Há um temor generalizado sobre qual será a reação americana diante das acusações de que extremistas muçulmanos estariam por trás dos atentados nos Estados Unidos. As facções palestinas tidas como suspeitas também estão em alerta nos acampamentos de refugiados na Jordânia, Síria e Líbano. Em quase todos os países árabes favoráveis à causa palestina, o clima é de tensão. Todos estão preocupados com a reação que já começou vinda do Ocidente. Aqui no Líbano, por exemplo, 5 companhias aéreas internacionais suspenderam seus voos para Beirute, apesar do primeiro-ministro libanês, Rafik al-Hariri, se apressarem em lamentar os atentados e encaminhar condolências ao povo americano, num sinal de que o Líbano nada tem a ver com o que aconteceu nos Estados Unidos. A festa nos campos de refugiados palestinos é inflamada por quase um ano de confrontos diários com a força de ocupação israelense. Mas a maioria dos habitantes do mundo árabe, que nada tem a ver com o terror, vai dormir hoje com medo de uma retaliação americana. Mas quem teme sofrer o maior prejuízo de todos é a imensa e pacífica comunidade muçulmana que vive aqui na Europa. Preocupado com uma onda de preconceito anti-árabe, o especialista britânico alerta. Radicais terroristas não podem ser confundidos com a imensa população muçulmana que trabalha e respeita as leis pelo mundo afora. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon decretou luto no país. As fronteiras com o Egito e a Jordânia foram fechadas como medida de segurança. E o ministro da Defesa cancelou uma viagem que faria nos próximos dias aos Estados Unidos. Aqui no Brasil, lideranças islâmicas e judaicas condenaram os atentados e fizeram um apelo a favor da paz. Na mesquita do bairro paulistano do Cambuci, uma oração pela paz, citando o Alcorão, livro sagrado do islamismo. Se nós matar uma pessoa, é como tivesse matado toda a humanidade. Então nós deploramos este ato criminoso.
ofensa à religião, atentados como os de hoje nos Estados Unidos são condenados também por entidades muçulmanas de caráter mais político que atuam em São Paulo. Abaixo a ocupação. A frase cobre as paredes da casa onde encontramos um militante palestino. Ao lado dele, um judeu. Juntos, eles lideram uma entidade que prega a paz entre os dois povos. Para eles, o fato da maior potência do planeta não ter conseguido se defender do ataque de hoje mostra que a força não vai garantir a segurança mundial. Nós podemos tentar acabar com o terrorismo pela força ou podemos tentar acabar com o terrorismo pela paz. Porque não é possível que o mundo, que a ONU, que os governos mundiais deixem isso acontecer mais uma vez. No Rio, este representante da juventude islâmica tem medo que o atentado estimule o preconceito contra os muçulmanos. Que se apure o atentado, que se veja realmente quem fez isso e que se condene quem praticou isso, não as demais pessoas. Generalizar isso é uma injustiça. As boas relações entre a comunidade judaica e a comunidade muçulmana no Brasil vão continuar sendo relações de respeito mútuo e cordialidade. Não vamos importar terror para o Brasil. Na Grã-Bretanha, faltavam 15 minutos para as 2 horas da tarde, quando o primeiro avião se chocou contra uma das torres do World Trade Center. A partir daquele momento, não só o país, como toda a Europa parou, atônita, para saber o que estava acontecendo. A tradicional pontualidade britânica hoje não funcionou. O país parou diante da TV para assistir às notícias que chegavam ao vivo dos Estados Unidos. No centro de Londres, ninguém esperou até às 5 da tarde para sair do trabalho. Lojas, bares e principalmente prédios públicos foram esvaziados. A Bolsa de Valores fechou o pregão 2 horas antes do horário normal. As linhas de metrô chegaram a ser interrompidas. Todos os voos sobre a capital da Grã-Bretanha foram proibidos e os voos para os Estados Unidos suspensos. O Canary Wharf, o prédio mais alto de Londres, também ficou vazio. Esse clima tenso entre os britânicos encontra uma explicação principalmente no campo da diplomacia. A Grã-Bretanha é a principal aliada dos Estados Unidos. Costuma apoiar o governo americano em todas as decisões políticas. Hoje, essa amizade histórica deixou os cidadãos daqui com a sensação de que Londres poderia ser o próximo alvo. Estou com muito medo, diz a moça. Também tenho pena das pessoas inocentes que morreram. Este homem se diz apavorado. Meu receio é de que isso provoque a Terceira Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, cancelou uma reunião ministerial para fazer um pronunciamento. Estamos solidários com o povo americano. O mundo precisa se unir para erradicar o terrorismo. De toda a Europa partiram manifestações no mesmo sentido. O presidente da França, Jacques Chirac, chamou de monstruoso o que aconteceu na América. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que foi uma tragédia terrível e convocou uma reunião ministerial para discutir a segurança. O chanceler federal alemão, Gerhard Schröder, classificou o ato terrorista de abominável. E o secretário-geral da OTAN, George Robertson, conclamou o mundo a formar uma frente comum para combater o terrorismo. A União Europeia já convocou uma reunião de emergência para discutir um plano de ação. Todas as embaixadas americanas na Europa e na Ásia tiveram a segurança reforçada. Em Londres, diante das barreiras de isolamento, foram deixados buquês de flores, homenagem às vítimas da violência que hoje abalou o mundo. Os analistas políticos são unânimes em dizer que o mundo será outro depois desta terça-feira. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Laffer, disse que a situação é de gravidade única, de consequências ainda imprevisíveis. É um episódio decisivo. Ele muda o funcionamento do sistema internacional. Ele coloca as sombras da incompreensão no centro da vida mundial. Isso terá um efeito grande sobre tudo e sobre todos e mudará a maneira pela qual conduzimos a ação diplomática. Este evento é mais sério do que qualquer outro nos últimos tempos e ele tem um alcance maior do que foi o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Eu acho que os países europeus
né? Os outros blocos no mundo, quer dizer, América Latina, quer dizer, os vários organismos, a Organização dos Estados Americanos, eles têm que tomar um papel mais ativo no mundo. Ou seja, o mundo deve ter uma descentralização de poder. Essa é uma questão que pode ser feita até a médio prazo. A curto prazo, os Estados Unidos vai mudar completamente o seu sistema de vigilância interna. Eu acho que haverá pelo menos 3 respostas. Uma resposta militar muito forte contra algum país. Eles vão tentar escolher, se não conseguirem descobrir quem foi, vão tentar escolher um dos países, e os 2 candidatos sérios a tomarem um ataque maciço, que oxalá não seja nuclear, são Iraque e Afeganistão. A segunda resposta é uma resposta que vai obrigar o presidente Bush a sair do isolacionismo e, a partir de um relacionamento internacional com seus aliados, com os países democráticos, ter uma política mais forte contra o terrorismo. E uma terceira reação fundamental é o problema do Oriente Médio. O presidente Clinton tentou fazer a paz. O presidente Bush esqueceu o Oriente Médio. Vai ser obrigado a relembrar o Oriente Médio. E voltamos ao vivo aos Estados Unidos com a repórter Zileide Silva. Zileide, que informações nós temos sobre os brasileiros em Nova York? Fátima, o governo brasileiro informou que 10 empresas brasileiras tinham escritórios nas torres do World Trade Center. Muitos brasileiros eram funcionários de corretoras. Essas imagens são de Nova York agora à noite, imagens ao vivo. E esses funcionários brasileiros se concentravam principalmente no 25º e no 107º andar das torres. Brasileiros que não conseguiram chegar ao trabalho ligaram para a redação da Rede Globo aqui em Nova York. Assustados, eles diziam não ter informações sobre os colegas que estavam no prédio. Além desses funcionários, um outro grupo de brasileiros trabalhava ali, em Graxates, no subsolo do prédio, onde funcionava um shopping center e operavam várias linhas de metrô e trem. Até agora, o consulado brasileiro não divulgou a lista com as vítimas. Segundo o consulado, porque ainda não se sabe a nacionalidade deles. E não é só o consulado brasileiro. Até agora, nenhuma lista foi divulgada com essa relação. Bonner. Daqui a pouco, bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. E veja também, a polícia suspeita que o assassinato do prefeito de Campinas foi crime político. Está pronto o relatório da Comissão do Conselho de Ética que incrimina o senador Jader Barbalho no caso do desvio de dinheiro do Bampará. O documento deve ser apresentado amanhã. O PMDB pediu prazo e conseguiu adiar por um dia a leitura do relatório no Conselho de Ética. Nas 82 páginas, o documento diz que o senador Jader Barbalho abusou de suas atribuições de presidente do Senado, adiando a tramitação de um requerimento que pedia informações do Banco Central. Um comportamento que configura indício de improbidade administrativa. O relatório diz ainda que há provas irrefutáveis de que o senador Jader Barbalho recebeu recursos desviados do Bampará e que ele faltou com a verdade ao negar vinculação com aplicações do Bampará. E também quando disse em depoimento que não atrapalhou as investigações no Senado. O relatório conclui que há provas materiais e testemunhais suficientes para abertura de processo por falta de decoro parlamentar. A leitura do relatório está prevista para amanhã, mas o PMDB, partido do senador Jader Barbalho, quer primeiro retomar o comando do Conselho de Ética, que está com o PFL, e vai insistir na eleição do novo presidente do Conselho antes da votação do relatório. O senador Jader Barbalho diz que não vai comentar o relatório da Comissão do Conselho de Ética porque ainda não teve acesso ao documento. Mais de 50 mil pessoas acompanharam o velório e o enterro do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, do PT. Ele foi assassinado ontem à noite. O prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, foi vítima da violência que abala Campinas. Ele foi assassinado quando saía de um shopping center onde havia comprado roupas. Baleado, perdeu o controle do carro que dirigia e bateu num painel de propaganda. Mais provável de uma tentativa de roubo. Ainda na madrugada, dirigentes do PT estiveram no local do crime e levantaram a hipótese de atentado político. Nestes últimos meses, houve sim ameaças ao prefeito Toninho. Era uma figura que despertava nessa cidade uma esperança enorme. Testemunhas ouvidas logo depois do crime disseram que o prefeito foi atacado por 2 homens que estavam numa moto. Eles dispararam 3 tiros. Um atingiu aqui, esta janela traseira, outro a porta dianteira e o terceiro foi fatal. Há muitas marcas de sangue aqui dentro.
A polícia suspeita que aquele carro apreendido tenha participado da ação. Ele está batido da frente, no lado direito, e o carro do prefeito também está amassado aqui. Ó. É possível que ele tenha sido interceptado no caminho. A polícia está levantando várias hipóteses, né? Quer dizer, eu acho que é precipitado a gente estar colocando alternativas. O importante é que o caso há um empenho absoluto no sentido de esclarecer e prender os criminosos. O crime parou Campinas hoje. Mais de 50 mil pessoas foram ao velório. No final da tarde, uma multidão acompanhou o cortejo pelas principais ruas da cidade. Arquiteto, professor universitário, Toninho do PT se destacou na política local por fazer uma série de denúncias de corrupção. Aos 49 anos, deixa a mulher e uma filha. Foi enterrado com a bandeira do Brasil, sob uma salva de palmas. Morreu hoje em São Paulo, aos 75 anos, o empresário José Hermílio de Moraes Filho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Votorantim. O empresário sofria de câncer. O corpo dele está sendo velado no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e será cremado amanhã, às 10 horas. Quarta-feira com previsão de chuva em boa parte do Brasil. Uma frente fria avança pelo litoral do Sudeste em direção ao sul da Bahia e deixa o tempo chuvoso na faixa escura que vai até o leste paulista. Chove o dia todo também do Acre a Roraima. Sol nas outras áreas, com chuva à tarde de Minas Gerais ao Amapá. A temperatura diminui no sul, mínima de 8 graus em Curitiba e máxima de 37 em Palmas. Gustavo Kirten foi eliminado na primeira rodada do torneio de tênis da Bahia. Guga enfrentou outro brasileiro, Flávio Sareta, de 21 anos. Depois de vencer com facilidade o primeiro set por 6-4, Gustavo Kirten foi surpreendido. Sareta empatou o jogo com 6-2 no segundo set e acabou fechando a partida com 6-4 no terceiro. Voltamos com novas informações sobre os atentados terroristas nos Estados Unidos. Ao vivo de Nova York, Zileide Silva diz como estão as investigações. Fátima, o FBI acaba de abrir uma página na internet pedindo para que as pessoas mandem informações que possam levar aos autores desses atentados. A CIA e o FBI não têm nenhuma pista concreta até agora. Esta é a informação oficial, mas funcionários do Pentágono disseram hoje cedo que tinham informações do envolvimento de Osama Bin Laden. Segundo eles, só o bilionário saudita teria ousadia e recursos suficientes para organizar uma série de atentados como esses. O exército americano está em alerta máximo e, se for necessário, pronto para agir. Agora há pouco, a agência de notícias espanhola EFE diz que um grupo chamado Exército Vermelho Japonês teria assumido a autoria do atentado. Um integrante do grupo telefonou para um jornal na Jordânia dizendo que era uma retaliação aos ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki em 1945. E apesar da sede do FBI ser em Washington, toda a investigação sobre essa série de atentados será conduzida pelo escritório do FBI aqui em Nova York. Esse escritório é muito mais eficiente. Foi ele que investigou e solucionou o atentado de 93. E agora há pouco a empresa aérea American Airlines informou que todos os aviões dela que estavam desaparecidos já foram localizados. Bonner. As explosões nos Estados Unidos provocaram uma onda que em segundos atingiu os principais mercados financeiros do mundo. Bolsas de valores interromperam os negócios e as que funcionaram tiveram quedas violentas. As torres gêmeas arrasadas pelo atentado abrigavam mesas de operadoras de mercado do mundo inteiro, no coração do capitalismo globalizado. O impacto imediato foi muito mais além do que transformar um símbolo em fumaça. As bolsas de Nova York, ali perto, e a bolsa eletrônica da Nasdaq, pelas quais pulsa a economia mundial, nem chegaram a abrir. A onda de choque da explosão atingiu em cheio os mercados europeus. A bolsa de Londres fechou em baixa de 5,72%, a maior queda dos últimos 35 meses. A de Paris, baixa de 7,39%. Há 2 anos não caía tanto. Frankfurt, queda de 8,49%, maior baixa dos últimos 32 meses. Bolsa de Milão, baixa de 7,79%.
No México, as ações caíram 5,55%. Na Argentina, o pregão foi interrompido quando a queda bateu 5,2%. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, na Bolsa de Valores de São Paulo, os negócios foram suspensos. Às 11h15 da manhã, o pregão já acumulava queda de 9,18%, a maior desde janeiro de 99, quando houve a desvalorização do real. Com o resultado de hoje, a Bovespa já contabiliza baixa de 29,04% este ano. A paralisação dos negócios na Bolsa de Valores de São Paulo não foi apenas o resultado do horror e da emoção provocados pelas imagens vindas dos Estados Unidos entre os operadores. A Bolsa simplesmente não tinha mais condições de fixar preços. O motivo de nós fecharmos foi extremamente técnico, informações encontradas de todos os cantos. Nós achamos melhor, por bem dos investidores em geral, encerrar as atividades do pregão pelo dia de hoje. Houve poucos negócios nas mesas de câmbio, com o dólar batendo novo recorde, R$ 2,66, alta de 2,03%, apesar de intervenção do Banco Central. Diante do clima de nervosismo, o governo preferiu cancelar 3 leilões de títulos públicos, num total de 4,7 bilhões de reais em papéis. Refletindo temores de conflitos no Oriente Médio, o preço do barril de petróleo subiu 13% e chegou aos 31,05 dólares. Outro sintoma de insegurança, o ouro na Bolsa de Metais de Londres teve alta de 7%. Mas economistas acham que o impacto imediato do atentado em Nova York se desfaz também a curto prazo. Nós estamos sob o impacto de uma grande tragédia. É natural que, num primeiro momento, a reação seja de uma certa histeria, movida pelo pânico de uns e pela especulação de outros que tentam tirar proveito da situação. Mas isso não é permanente, isso vai durar alguns dias, a vida depois volta ao normal, a economia americana está em processo de desaceleração e isso pode até chegar a uma recessão, mas não será por causa dessa tragédia. Na verdade, a economia é muito mais robusta e não é um acidente, um ataque terrorista que vai mudar grandes tendências e movimentos profundos que estão ocorrendo no mundo. Veja a seguir a aflição das famílias de brasileiros que estão em Nova York. E as últimas informações sobre o dia que vai marcar a história. O presidente Fernando Henrique convocou uma reunião de emergência para discutir os reflexos que os atentados terroristas podem ter na economia brasileira. A segurança foi reforçada nos consulados e na embaixada americana. A embaixada americana em Brasília liberou todos os funcionários e ficou fechada. Na porta, reforço no policiamento. Um comunicado pediu que os americanos que vivem no Brasil redobrem a segurança. Quem trabalha na Embaixada de Israel também teve de sair e a polícia aumentou a vigilância. No Rio, o esquadrão antibombas fez uma revista no consulado americano. Os funcionários tiveram que deixar o prédio. Consulados de São Paulo, do Recife, também foram desocupados. O comando da aeronáutica liberou os aeroportos nacionais aos aviões que não puderem descer nos Estados Unidos, além de recomendar maior fiscalização no embarque de passageiros. O Itamaraty divulgou uma nota condenando a violência e lamentando as mortes. O presidente Fernando Henrique Cardoso, se dizendo chocado e com uma preocupação extrema, acompanhou tudo pela televisão no Palácio da Alvorada. O presidente mandou uma carta de solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e repudiou o ato terrorista. Num pronunciamento, o presidente se mostrou preocupado também com os brasileiros que estão nos Estados Unidos e determinou que eles recebam toda a assistência do consulado. Em Nova York já existe no consulado um conjunto de telefones à disposição dos brasileiros para que eles possam acalmar suas famílias e mostrar que nada lhes aconteceu. É provável que diante da virulência dos atos praticados haja consequências em todo o mundo, principalmente econômicas. E o Brasil é parte do sistema mundial e pode vir a ser, direto ou indiretamente, afetado por essas turbulências. É inegável que, se não houver uma ação atenta do governo, as consequências podem ser maiores, e nós estamos atentos. Para se antecipar às consequências deste episódio e tentar fazer uma avaliação, principalmente dos desdobramentos na economia brasileira, o presidente Fernando Henrique Cardoso chamou 4 ministros, inclusive o da Fazenda, Pedro Malan. A reunião foi a portas fechadas. Depois, o presidente convocou o Conselho de Defesa Nacional.
O governo vai fazer uma análise dos reflexos da situação dos Estados Unidos aqui no Brasil. O Conselho foi comunicado das medidas para proteger os cidadãos americanos. E o presidente Fernando Henrique tranquilizou o encarregado de negócios dos Estados Unidos, que está respondendo pela Embaixada Americana em Brasília. Até agora há pouco, Itamaraty ainda não tinha conseguido notícias sobre possíveis vítimas brasileiras. Entre os que sobreviveram aos atentados, há relatos impressionantes. Apreensão em São Paulo. Dona Cecília passou a manhã tentando contato com o filho Cleiton, que mora em Nova York. Não conseguiu. As primeiras notícias vieram só à tarde. Is he fine? Is he fine? Um amigo confirma que Cleiton está bem. Só então Dona Cecília se acalma. Só tenho que agradecer a Deus, só isso. Muito obrigado, meu Deus. O congestionamento das linhas aumentou a angústia de quem procurava informações sobre parentes nos Estados Unidos. Em uma das operadoras, as ligações aumentaram 40 vezes. Um número de serviço foi posto à disposição do usuário. 0800 703 2111. Em Uberaba, Dona Nilda ainda espera alguma notícia sobre o filho Tiago. Há 4 meses em Nova York, ele servia café em 3 andares do World Trade Center. Em Goiânia, os irmãos de Fabrício Guimarães ouviram incrédulos o relato dele. Fabrício embarcou ontem à noite e chegou hoje cedo a Nova York. Eu cheguei, acho que uns 15 ou 20 minutos antes da explosão, eu cheguei em Nova York e o taxista me chamou a atenção. Eu estava na Long Island Express Highway e deu para ver muito bem a explosão em si. E quando eu estava chegando mais ou menos perto do meu objetivo, que é mais ou menos 3 a 4 quadras do World Trade Center, foi quando eu vi a queda da primeira torre, que foi uma coisa assim, muito, mas muito assustadora. Foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em toda a minha vida. Por pouco, o advogado Paulo Lins e Silva não tomou o voo de Boston, justamente o avião que bateu na segunda torre. Eu não entrei nesse voo para Nova York, porque era um voo muito cedo e nós estávamos exaustos voltando de Montreal para pegar um voo que retardou demais. Estou muito nervoso aqui nos Estados Unidos, porque estou com minha família, e nós não sabemos quando é que nós vamos sair. Funcionário de uma corretora, Larry Pinto de Faria Júnior conseguiu sair do World Trade Center a tempo. Eu estava trabalhando, nós ouvimos aquele estrondo, aquele barulho muito forte. Eu trabalhava no 25º andar. Parecia a sensação de um terremoto, o edifício balançou e balançou forte mesmo, muito forte. E aí nós fomos para saídas de emergência, para saídas de incêndio. O medo maior foram 2 medos. O primeiro medo foi na escada de incêndio, porque não pode entrar para nenhum andar, aquelas portas corta-fogo não tem acesso aos andares, né? E começou a subir a fumaça e um cheiro muito forte de combustível. Deu medo. E para descer 25 andares de escada, com milhares de pessoas tentando descer ao mesmo tempo, graças a Deus não teve pânico. O segundo avião se chocou contra outra torre enquanto eu estava na escada. Eu não vi. O Itamaraty montou um esquema de plantão para dar informações a parentes de brasileiros que moram nos Estados Unidos. O repórter Roberto Kovalik tem as informações. O consulado brasileiro em Nova York recebeu informação da polícia americana de que só em 2 dias, no mínimo, será possível saber se há brasileiros entre as vítimas. Segundo Itamaraty, o prédio onde funciona o consulado foi desocupado, mas uma pequena equipe permanece lá para dar informações. De acordo com o Itamaraty, 800 mil brasileiros estão nos Estados Unidos, 300 mil em Nova York. E para dar informações às famílias no Brasil, o Itamaraty criou um serviço de informações que vai funcionar 24 horas por dia. O telefone é o seguinte, 61, que é o código de Brasília, 411 64 56. Bonner. E agora as últimas informações ao vivo de Nova York com a correspondente Zileide Silva. Bonner, daqui a pouco o presidente americano George Bush faz um pronunciamento à nação. Ele já está na Casa Branca e o tom do discurso vai ser de retaliação e impaciência. Ele vai dizer aos americanos: os Estados Unidos já foram testados várias vezes, sempre venceram. E agora, segundo ele, não vai ser diferente. Mas o presidente também vai fazer um apelo ao povo americano para que o país volte ao normal. E os 170 hospitais de Nova York estão lotados. As vítimas estão sendo levadas para hospitais de outras cidades. E
E a empresa aérea United Airlines acaba de informar que está liberando inicialmente $25 mil para os parentes das vítimas. E o grupo de oposição ao Talibã assumiu a autoria das explosões em Cabul. Eu tenho mais uma informação aqui, que a inteligência americana está difícil, a gente está recebendo essas informações ao vivo, que a inteligência americana conseguiu interceptar mensagens de Osama Bin Laden sobre os ataques. Essa é a última informação que nós estamos acabando de receber aqui no escritório da Globo, em Nova York. Fátima. O mundo assistiu hoje ao mais brutal de todos os ataques terroristas. Sem armas químicas, sem bombas atômicas, aviões foram lançados contra símbolos do poderio americano. O pânico instalado no coração econômico do planeta. Imagens de filme e que gostaríamos de ver tão somente nas telas de cinema. Here it comes. I'm getting behind the car. It's incredible. Nós voltaremos a qualquer momento com outras informações sobre os atentados terroristas nos Estados Unidos e com o pronunciamento ao vivo do presidente americano George Bush. E ainda novos detalhes dos ataques, o socorro às vítimas, a reação do governo americano, você vai ver no Jornal da Globo. Até amanhã. Até amanhã.